Ele fala que, Aliás, um salve pro Charla que aí. ele e o Diego não gostavam mesmo do Paulo Souza, coisa e tal. Cara, eu acho, desculpa, eu posso estar sendo até ingênuo, mas para mim, eu sei como que as coisas não são assim. Mas para mim, cara, o clube tem em primeiro lugar. O jogador não gosta do técnico, azar do jogador, azar do técnico. Eu já trabalhei com muito chefe que eu não gosto, Ah, que eu sim, não gostava, e sim. eu tenho que fazer o meu melhor. Então, assim, o problema de relacionamento não pode atrapalhar o andamento das coisas, na minha opinião. Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? É, eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Ering, né, sendo tradicional, mais tradicional que a Ering, não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Hã? O quê? O limite do humor. Não, o limite do humor é amanhã. Amanhã tem muito limite do humor aqui. Inclusive, depois eu vou falar as lives que a gente vai ter. Amanhã vai ter o PVC. Seu amigo, PVC Sim. aqui no BarbaCast. A gente vai falar bastante sobre futebol, obviamente. E sobre política também, porque o Tabet me deu essa dica. Falou assim: fala com ele sobre política. Aliás, falando de Tabet, e fugindo um pouco para depois voltar. No bopismo teve alguma razão para não ter esse ou aquele que ele sempre faz de jogadores? Ou. Que eu não gosto. Eu Tá, acho que a comparação de jogadores sempre desvaloriza alguém, eu acho isso injusto. tá. Vou te dar um exemplo. As pessoas perguntam: quem é o melhor gringo que jogou no Flamengo? Petkovic ou Arrascaeta? Eu falo dos dois. Não, tem que escolher um. Não. Eu escolhi porra nenhuma, eu escolho os dois. O Arrascaeta joga para burro e o Petkovic jogou muito. Jogou muito. Deu um título carioca importante no tricampeonato num gol de falta bizarro, né? Sim. Que foi no dia do aniversário do meu pai. Meu pai tinha morrido 2 anos antes, Caramba! um ano e meio antes. Você tava no Maracanã? Não, esse dia não, estava aqui em São Paulo, não consegui. E nessa época eu trabalhava na revista Som pra Cá. E foi fundamental para o Flamengo ser campeão brasileiro num título super improvável de 2009. Esse cara está na história do Flamengo. Então, para enaltecer os feitos e o futebol do Arrascaeta, eu não preciso colocar num plano inferior o Petkovic. Eu não acho justo isso, eu não acho legal. Para dar um exemplo atual, né, que essa pergunta sempre é feita. Não tem que escolher? Não tem que escolher nada, eu escolho os dois. Outro dia teve um cara a cara, eu sempre zoo o cara a cara, né? Sim. Eu acho uma merda o cara a cara. Aí teve um cara a cara lá, teve assim, Botafogo e Palmeiras, lá na Jovem Pan. O pilhado pergunta: Estevão ou Luiz Henrique? Os dois. Não, tem que escolher um. Os dois. Eu tiro um outro cara e boto os dois. No meu time, eu boto os dois, eu tiro um outro. Não sei quem. Mas vou tirar um outro. O Rony, sei lá. Mas vamos jogar os dois. Sim. Os dois jogam na direita. Não tem problema. Eu consigo encontrar o Estevão por dentro, o Luiz Henrique pela direita. Vou botar o Almada do outro lado. Vou encontrar um jeito aqui. Mas não vou abrir mão de um dos dois. Por que eu tenho que escolher um dos dois? Sabe? Então não rolou por isso. Eu pedi a ele a gentileza porque. Eu acho injusto, sabe? Eu acho injusto. Sim. Essa foi uma pergunta sugerida pelo Tabet, que também a resenha foi ontem, tá aqui. E o Pet também tem uma resenha aqui semana passada, tá muito legal. Mauro, eu preciso te fazer uma pergunta, assim, que assim, mesmo a gente tendo uma boa relação, eu sofri demais com a geração 85, porque você foi um grande crítico de Diego Alves, Diego Ribas e em determinado momento, Felipe Luiz. Eu queria entender, aproveitando que a gente está aqui conversando, por que você tinha tantas críticas a esses três? Porque na minha visão, não só porque eu tenho amizade, mas porque eu trabalhei, mas foram fundamentais em todos esses títulos, jogando ou não, do Flamengo recente. Mas eu não tenho nada direto contra nenhum deles. Não, pessoalmente não. Não, nem pessoalmente, nem na trajetória. O Diego Alves foi um ótimo goleiro. O Diego Ribas teve uma fase que eu achava bem cansativa, aquela coisa. Perde um pênalti contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, ele sai de campo e dá uma entrevista como media treine, como se nada tivesse acontecido. Achava aquilo inadequado. O torcedor tá chateado. Você acabou de perder um pênalti, cara. Pô, o time perdeu uma final. Não fizemos o nosso melhor, não fizeram o melhor. Se tivesse feito o melhor, teria vencido. O melhor é vencer. Perdeu, faz parte do jogo. Errar o pênalti também faz parte. O Zico perdeu o pênalti na final de Taça Guanabara em 76. Eu tinha 12 anos, sofri pra burro com aquilo. Moleque, pô. Zico, meu ídolo, perdeu um pênalti contra o Vasco, né? Criança, pô, horrível. Então, lógico, a gente entende isso. Eu só acho que houve momentos ali em que eles depois deram entrevista. A entrevista do Felipe Luiz foi para você? Não, ainda não. Então foi, não lembro para quem foi. Pode ter sido o Acho que Charla. foi Charla. Ele fala e de fato que ele e o Diego não gostavam mesmo do Paulo Souza, coisa e tal. Cara, eu acho, desculpa, eu posso estar sendo até ingênuo, mas para mim, eu sei como que as coisas não são assim. Mas para mim, cara, o clube tem em primeiro lugar.
O jogador não gosta do técnico, azar do jogador, azar do técnico. Eu já trabalhei com muito chefe que eu não gosto. Que eu não gostava, eu tenho que fazer o meu melhor. Então, assim, o problema de relacionamento não pode atrapalhar o andamento das coisas, na minha opinião. E naquela época também tem outra questão, né? O português foi trazido para o Brasil aqui, numa assim, ó, vai lá e muda tudo. Foi mais ou menos o que disseram para ele, né? Quando saiu o Renato, que não renovou o seu contrato. Sim. Aí ele começou a mexer, então começou a ter problema com os jogadores. Mas não tem uma coisa específica contra A, B ou C, não, muito pelo contrário. Inclusive, eu até sempre faço ressalva. O Diego Ribas, depois que chegou o Jorge Jesus, ele era capitão do time antes, ele não foi titular. Ele nunca criou caso, ele não atrapalhava, ele agregava. Sempre falo isso. Ele foi um cara importante. Ele ajuda a roubar a bola do Prato, que eu citei na jogada do gol. Sempre falo. O pessoal fala, Arrascaeta. Não. O Diego vai dar o bote, a Arrascaeta vem junto, os dois tomam a bola, vai no Bruno Henrique na Arrascaeta, gol do Gabriel. Pouca gente reconhece isso, eu falo, o segundo gol, o passe não deu certo. Foi uma falha dos dois zagueiros. O Martins Quarto errou ali, o Pezela saiu, a bola cabeçou errado, a bola sobrou pro Gabriel. Eu falo, se o Diego toca pro lado para segurar o jogo ali, acabava 1-1. Ele ainda tentou colocar a bola no ataque para tentar fazer uma jogada de gol. Eu falei, tem um mérito ali. Eu sempre falo isso. Então, não tem... E o Felipe Luiz, eu achei muito infeliz essa declaração dele, achei decepcionante, até para ser sincero. Mas acho ele um cara articulado, inteligente, bom, profissional, ótimo jogador. E está se revelando inicialmente um técnico excelente. Não tem nada contra eles, essas pessoas, não. Na verdade, acho que é uma coisa um pouco distorcida, né? É que eu sou crítico, então às vezes eu critico as pessoas. E elogio também. Sim. E elogio também, dessa forma, como eu estou dizendo agora. O Diego foi inclusive no Bola da Vez, uma ocasião lá na ESPN. Eu lembro. Eu estava junto. Você estava junto. E foi perfeito, foi tudo ok, tudo sem problema nenhum. Você tratou ele bem ali. Né? Mas eu trato sempre bem. E eu sei que sim. E eu tenho muito respeito pela trajetória dele, porque eu acho que ele teve uma primeira parte que eu acho que teve esses problemas. Mas, assim, e outra coisa, ele quis vir para o Flamengo e ele sempre... Ele tem aquele jeito dele, tudo, muito cuidadoso com o que ele fala, bem, tu sabe disso melhor que eu, mas acho que ele é um cara que não fala nada sem pensar, que é uma estratégia dele que faz sentido até, mas ele sempre respeitou o clube e ele sempre foi um cara positivo para o clube. Eu acho que o contrário. E acho muito importante, assim, esse período depois de Jorge Jesus, em que ele continuou, mesmo sem ser titular, quem botou ele para jogar de novo foi o Rogério Ceni. Conseguiu uma proeza, colocou todo mundo para jogar, né? O Rodrigo Caio se machuca, o Arão vira zagueiro, o Diego joga de segundo volante. Eu sempre falo, cara, o Diego jogou de segundo volante, cara. Porra. E jogou bem, né? Jogou bem, foi o campeão brasileiro, deu uma arrancada na hora que o Ceni fez aquelas mexidas. O Ceni conseguiu botar todo mundo no time. E você nunca viu o Diego reclamando, tal, ele entrava, colaborava com o time. Eu sempre falei isso. Mais ou menos como foi o Del Piero na Juventus. Ele jogou lá na Itália, conhece os caras. Foi o Totti na Roma no final de carreira, já não era mais titular, já não rendia tanto, o físico já não era o mesmo, né? Sim. Mas colaborou e não tumultuou, que tem jogador que não aceita, né? Vou ficar na reserva e tal. O Diego poderia ter saído, de repente, para o Santos, para encerrar a carreira. Prefiro ficar no Flamengo e acho que ele sempre colaborou, sempre agregou, não tem nada disso não, mas eventualmente tem um momento ou outro que você faz uma crítica. Mas não é uma coisa sistemática, nem assim, eu vou criticar. Como foi o caso que eu falei do Bandeira. Eu criticava o trabalho dele como vice de futebol, que ele acumulou. Acho que foi uma péssima gestão. Mas o trabalho dele na gestão, seguindo aquilo que foi planejado, e principalmente no Profut, ele foi muito importante. Eu sempre faço essa ressalva. Não, sem dúvida. Assim, é bom ouvir isso de você, né, realmente, porque, primeiro, essa questão do primeiro lance do bote do Diego ali no Prato. Se eu tivesse alguma má vontade com ele, eu ia nunca falar sobre isso. Exatamente. É muito... Eu sempre falo. É verdade. Eu sempre falo. E o segundo gol também. Sim. O Gabriel fez o gol. Como é que a bola chegou? Quem mandou a bola lá pra frente? Mas ele errou o passe. Não, ele lançou a bola. Lançamento. Foi um lançamento. Ele podia tocar pro Rafinha de volta. Rafinha tocou, devolve aqui, acabou o jogo, tá 1-1. Porque todo mundo que estava vendo aquele jogo, nós no estádio, quem estava... Lógico, eu estava trabalhando, mas é lógico, você não tem, se eu falar para você que aquele jogo não mexe comigo, não mexeu comigo, eu seria um cretino. É claro que todo mundo ali ninguém conseguiu se controlar. Aquele é um negócio de maluco. Você vibrou, mano? Pra caralho, pô. Tem essa cena? Não tem, né? Não tem. Infeliz. Aliás, tem uma foto que apareceu depois, os caras acham que eu tô chorando, mas não estava chorando. Pô, eu não choro com futebol, eu nunca chorei com futebol. É engraçado isso. Até choro, mas nunca chorei com futebol. Eu estava em pé tentando ver a porra do jogo, porque o jogo não tinha terminado. E continua o jogo, né? Sim. Tem uma confusão, tem discussão do Gabriel e segue o jogo. Eu falei, porra, eu tenho que voltar pro jogo aqui, porque eu vou ter que falar desse jogo daqui a pouco, não sei que merda vai acontecer aqui agora. Aí eu tava. Até tinha muita gente em pé embaixo, aí eu subi ali num degrauzinho,
né? Eu não sou uma pessoa muito alta, para poder enxergar bem o campo e poder ver. Aí os caras fotografaram ali, eu tava com os olhos esbugalhados, tentando enxergar e tentando voltar ao mundo real, porque todo mundo entrou em transe naquilo ali. Não tem como, ali não tem como. Não tem como. Por mais que a gente separe, eu faço um esforço desgraçado, sempre fiz, desde moleque. Desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu comecei a fazer um processo de separação assim, dos meus sentimentos com relação ao meu clube para poder trabalhar, porque eu queria trabalhar com futebol. Uhum. E até onde eu frequentava no Maracanã. Passei a ficar num lugar um pouco mais neutro, sabe? Sim. Ali e tal, não tão perto da organizada. Aquela transição da fase de adolescente, adulto ali, já crescendo mesmo, né? Uhum. Então, eu estava falando do gol, né? Essa bola só acontece porque o Diego lançou a bola lá para frente, foi tocar pro lado. Porque para todo mundo ali, pô, 1-1, que beleza, estamos vivos. Ótimo, acaba essa merda logo, vai pra prorrogação. Todo rubro-negro pensou. Todo mundo. Ninguém imaginava um outro gol ali. Inclusive eles dentro de campo. É lógico. Mas, então, ele tem uma virtude. Eu sempre falo isso, cara. O Diego meteu a bola lá na frente, cara. Ele podia pegar essa bola, tocar pro lado, acabou, tá 1-1, vamos pra prorrogação. Eles estavam mortos. Ele quis ganhar a porra do jogo, cara. Aí aconteceu, pra mim, o erro do Martinho de Quarta, né? Que erra o posicionamento ali, ele sai da posição dele, quando o Pezzella cabeceia, é para o Martinho de Quarta receber, sai limpo com a bola. Uhum. Aí ele sai na direção da bola. O Pezzella não viu. Quando ele cabeceou, o maluco estava do lado dele. Né? Aí a bola sobrou pro Gabriel, o Gabriel falou, crau. Sim, é verdade. Bom, cara, que bom escutar isso de você. Tenho certeza que isso vai chegar legal para eles também. Eles vão gostar de ouvir, né? Porque só viraliza geralmente a questão de né, crítica, ferrenha e tal, não sei o quê. As questões de elogio geralmente não... Rafael, eu vou falar agora como torcedor do Flamengo. Você acha que há a possibilidade de eu, como rubro-negro, eu que vi tantos jogadores, eu tenho 61 anos, cara, de eu não ter nenhum respeito, ou de eu não ter nenhuma admiração, melhor dizendo, por jogadores que ganharam o que esses caras ganharam pelo Flamengo? Pô, eu posso ter uma crítica pontual aqui, outra ali. Os caras estão na história do clube. Eu acabei de falar do Petkovic. Uhum. Pô, eu sou um cara que eu não gosto de fazer comparação para não depreciar o jogo. A tendência é o cara do passado ficar para trás. Exato. E o do presente ser enaltecido. Mas eu coloquei o Arrascaeta a placar fez aquela eleição dos jogadores de todos os tempos. Escalei o Arrascaeta no time. Pô, no meu Flamengo. Mas se eu fizesse esse time daqui a 2 dias, talvez eu bote o Bruno Henrique. Talvez eu coloque, sei lá, o Felipe Luiz. Sabe, bote o Júnior no meio campo. É isso. Sim. Sabe, não existe isso. Nenhuma possibilidade. Os caras estão na história do clube, são super importantes e fizeram muito pelo Flamengo. Legal. Faz ainda, no caso do Felipe ainda faz. Ainda faz. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com não é uma mentoria, é um workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.